O envelope chegou numa terça-feira comum. Maurício pegou a correspondência no portão como fazia todos os dias antes de abrir a oficina, ainda de chinelo, com a caneca de café na outra mão. Contas, propaganda de mercado, nada demais. Até que viu o papel timbrado do fórum. Intimação judicial. Ele parou ali mesmo, na calçada, sentindo o estômago apertar. Pabril tremendo. Processo de pensão alimentícia. Autora: Juliana Mendes da Silva. O nome não dizia nada. Ele leu de novo, pensando que tinha lido errado. Não tinha. Ali estava seu nome completo, CPF, endereço. E logo abaixo: menor representado, Lucas Mendes da Silva, 19 anos. 19 anos. Maurício sentiu as pernas bambearem. Olhou em volta como se alguém pudesse estar vendo o que ele estava vendo. O sol da manhã batia na rua vazia. Do outro lado do muro, ele ouvia a voz de Célia cantarolando na cozinha. Ela sempre cantarolava enquanto arrumava a casa. Depois de 30 anos de casamento, aquele som era parte da rotina dele. Ele olhou para o papel de novo. A mulher dizia que ele era pai. Que nunca tinha ajudado. Que agora o menino estava na faculdade e ela não conseguia mais sozinha. O advogado dela pedia pensão retroativa. Pedia reconhecimento de paternidade. Maurício fechou os olhos. Tentou lembrar. A Juliana Mendes. O sobrenome não ajudava em nada. Ele nunca tinha sido de sair muito, nunca tinha tido histórias fora do casamento. Pelo menos, era o que ele achava que sabia sobre si mesmo. Mas ali estava a prova de que alguém achava o contrário. Ele entrou em casa, sem fazer barulho, guardou o envelope dentro da pasta de documentos da oficina e trancou a gaveta. Célia apareceu na porta da cozinha com um pano de prato na mão, sorrindo. Bom dia, amor. O café tá pronto. Quer que eu esquente? Maurício olhou para ela. 30 anos. 2 filhos que trabalhavam com ele desde adolescentes. Uma vida inteira construída com as próprias mãos. E agora aquilo. Ele forçou um sorriso. Não precisa, tá bom assim. Mas não estava. Nada estava bom. E ele não fazia ideia de como aquilo tinha ido parar na vida dele. Maurício conheceu Célia quando tinha 26 anos. Ela trabalhava na lanchonete em frente à oficina onde ele era funcionário na época, e ele atravessava a rua todo dia no horário do almoço só para vê-la. Levou 3 meses para juntar coragem de chamar ela para sair. Quando finalmente chamou, ela riu e disse que já estava esperando fazia tempo. Casaram 1 ano depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Maurício não tinha quase nada, apenas o relógio do pai, que tinha falecido 2 anos antes, e a promessa de que um dia teria a própria oficina. A Célia acreditou nele. Sempre acreditou. Nos primeiros anos, ele trabalhava 14 horas por dia. Economizava cada centavo. Célia fazia marmita para ele levar, porque não sobrava dinheiro para comer fora. Ela nunca reclamou. Quando o primeiro filho nasceu, Maurício jurou que ia dar uma vida melhor para a família. E foi isso que ele fez. A oficina abriu quando ele tinha 32 anos. Um galpão pequeno, 2 funcionários, ferramentas compradas no fiado. Maurício colocou o nome da rua onde cresceu na fachada. Oficina São Jorge. Nos primeiros meses, teve semana que mal pagava as contas. Mas ele não desistiu. Bordava antes do sol nascer, ficava até tarde consertando carros, estudando manuais, aprendendo sozinho, o que não tinha dinheiro para pagar curso. Célia cuidava de tudo em casa. Dos meninos pequenos, das compras, das contas que ele trazia para ela, organizar. Ela tinha um caderno onde anotava tudo, cada entrada, cada saída, cada promissória que ainda precisava ser paga. Maurício confiava nela para isso. Confiava nela para tudo. Os filhos cresceram na oficina. Rafael, o mais velho, aprendeu a trocar óleo antes de aprender a andar de bicicleta. Diego, o caçula, passava as tardes desenhando carros enquanto o pai trabalhava. Quando fizeram 15 anos, os 2 já trabalhavam com ele. Não porque precisavam, porque queriam. Maurício nunca forçou. Mas ficava orgulhoso cada vez que via os meninos de macação sujo consertando o motor, conversando com o cliente. Ele não era homem de muitas palavras. Nunca foi. Não sabia dizer, eu te amo todo dia. Não sabia fazer surpresa.
Não sabia essas coisas que as mulheres gostam. Mas ele estava ali, todos os dias. No café da manhã, no almoço quando dava, no jantar sempre. Levava Célia no mercado todo sábado. Sentava com os meninos para ver jogo na televisão. Comparecia em tudo: formatura, aniversário, churrasco de família. Pela primeira vez em anos, ele se sentia em paz. A oficina ia bem, os filhos estavam encaminhados. Célia continuava do lado dele, ainda cantarolando pela casa como fazia desde sempre. 50! Ele achava que tinha feito tudo certo. O relógio do pai continuava no pulso dele, parado há mais de 20 anos. Maurício nunca mandou consertar. Não precisava funcionar para ter valor. Era a única coisa que o pai tinha deixado, e ele carregava aquilo como carregava a memória de quem o ensinou a ser homem de palavra. De ser homem de palavra, para Maurício, significava cumprir o que prometia. Não fugir, não deixar ninguém na mão. Ele prometeu para Célia que ia cuidar dela. Prometeu para os filhos que ia estar presente. Aí cumpriu. 30 anos sem vacilar. Ele nunca tinha sido de sair muito. Depois que abriu a oficina, a rotina consumia tudo. Casa, trabalho, família. Nos primeiros anos, quando ainda era funcionário, teve algumas festas de fim de ano da empresa, alguns churrascos com colegas. Nada demais. Ele bebia pouco, voltava cedo, nunca deu motivo para Célia desconfiar de nada. Porque nunca teve nada para desconfiar. Pelo menos, era o que ele achava. Maurício se lembrava de cada fase da vida. Lembrava do dia que Rafael nasceu, da cara que Célia fez quando viu o filho pela primeira vez. Lembrava do dia que abriu a oficina, das mãos tremendo quando assinou o contrato de aluguel do galpão. Lembrava do primeiro carro que consertou sozinho, de cada erro, de cada acerto. Mas quando tentava lembrar de Juliana Mendes, a memória ficava em branco. O nome não dizia nada. Forto, a idade do menino, 19 anos, colocava o possível encontro em algum momento 20 anos atrás. Maurício tentou reconstruir mentalmente aquele período. Rafael era bebê. Diego ainda não tinha nascido. A oficina ainda era um sonho distante. Ele trabalhava muito, chegava em casa cansado, mal conversava antes de dormir. Teve aquele churrasco de confraternização da oficina onde ele trabalhava. Ele lembrava vagamente. Foi num sítio, tinha muita gente, cerveja, música. Célia não tinha ido porque Rafael estava pequeno demais. Maurício bebeu mais do que costumava. Voltou de madrugada, mas ele nunca tinha feito nada. Tinha certeza disso. Não tinha? Maurício balançou a cabeça, voltando ao presente. Estava sentado na mesa da oficina, a gaveta trancada na frente dele, o envelope lá dentro como uma bomba que ninguém mais sabia que existia. Rafael apareceu na porta. Pai, o cliente do Gol voltou. Diz que o barulho continua. Maurício se levantou, limpou as mãos numa cação mesmo sem ter tocado em nada. Vou ver, mas enquanto caminhava até o carro do cliente, enquanto fingia prestar atenção no que o homem reclamava, a única coisa que ele conseguia pensar era naquele nome, Juliana Mendes. E no menino de 19 anos que ele nunca tinha visto. A vida que ele tinha construído com as próprias mãos, tijolo a tijolo, agora tinha uma rachadura que ele não sabia como consertar. E pela primeira vez em 30 anos, Maurício não sabia se conseguiria cumprir a promessa que tinha feito a si mesmo. Ser um homem de palavra. Maurício guardou o envelope no fundo da gaveta e passou o resto do dia tentando agir como se nada tivesse mudado. Trocou óleo, regulou o motor, conversou com o cliente, fingiu prestar atenção quando o Rafael explicava um problema no sistema de injeção. Mas a cabeça dele estava longe. Muito longe. Quando Célia apareceu na oficina no fim da tarde, trazendo marmita como fazia às vezes, ele quase deixou cair a chave inglesa que segurava. Ela sorriu. Trouxe estrogonofe. Sei que você gosta. Maurício olhou para ela. 30 anos de casamento e ela ainda lembrava do prato preferido dele. Ainda atravessava 3 quarteirões debaixo do sol para levar comida quente. Ainda sorria daquele jeito quando olhava para ele. E ele tinha guardado aquele envelope dela. Obrigado, amor.
Ele beijou a testa dela, sentindo o peso da mentira por omissão queimar no peito. Célia ficou ali alguns minutos, conversando com os meninos, perguntando do movimento, reorganizando a mesa que sempre estava uma bagunça. Antes de sair, ela parou na porta e olhou para Maurício. Você tá bem? Tá meio quieto hoje. Só cansado. Muito serviço. Ela acenou e foi embora. Maurício a viu desaparecer pela calçada e fechou os olhos. Tinha que resolver aquilo. Sozinho. Sem assustar ninguém. Sem destruir nada até ter certeza do que estava acontecendo. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, ele voltou para a gaveta. Pegou o envelope. Leu de novo, procurando algum detalhe que tivesse passado despercebido. Contada a petição, tinha o nome e o telefone do advogado da mulher. Maurício anotou num papel, dobrou e guardou na carteira. No dia seguinte, saiu da oficina na hora do almoço dizendo que ia no banco. Rafael nem perguntou. Maurício pegou o carro e dirigiu até o centro da cidade, onde ficava o escritório do advogado. O endereço estava no envelope. 3º andar de um prédio comercial velho, com elevador barulhento e corredor mal iluminado. A recepcionista o atendeu com um sorriso automático. O senhor tem hora marcada? Não, mas é sobre um processo. Ele mostrou o envelope, as mãos tremendo ligeiramente. Ela pediu que esperasse. Maurício sentou numa cadeira de plástico, olhando em volta. Tinha 2 pessoas esperando também. Um homem de terno folheando revista. Uma mulher mais velha mexendo no celular. Ninguém prestou atenção nele. 15 minutos depois, a recepcionista chamou. Dr. Henrique vai te atender. O escritório era pequeno, cheio de pastas empilhadas, cheiro de café velho e papel. O advogado era um homem de uns 40 anos, barba mal feita, gravata frouxa. Apertou a mão de Maurício sem se levantar. Senta. Imagino que você veio por causa da pensão. Maurício sentou. Eu vim porque não entendo nada disso. Eu nunca vi essa mulher na vida. Nunca ouvi falar desse menino. Não sei de onde tiraram meu nome. O advogado suspirou, como se já tivesse ouvido aquela frase 100 vezes. Olha, eu represento a mãe. Não sou juiz. Mas ela apresentou certidão de nascimento com teu nome como pai. Se você acha que não é, pode pedir exame de DNA. O juiz vai determinar. Maurício segurou a beira da mesa. Ela tem certidão com o meu nome? Tem. Reconhecimento espontâneo em cartório. Você assinou em março de 1997. Por isso sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Eu não assinei nada. Eu nem sei quem é essa mulher. O advogado pegou uma pasta, folheou, tirou uma cópia. Passou para Maurício. Essa é a certidão. Tá aqui a sua assinatura. Maurício pegou o papel com as 2 mãos. Leu. Nome da mãe, Juliana Mendes da Silva. Nome do pai, Maurício Tavares da Costa. Data de nascimento da criança. Tá 15 de março de 1997. Data do registro. 22 de março de 1997. E ali, no fim, uma assinatura que parecia com a dele. Mas que ele jurava que não tinha feito. Isso não é minha letra. Ele apontou, desesperado. O advogado deu de ombros. Então você vai ter que provar. Mas olha, isso aqui foi registrado há quase 30 anos. Se alguém forjou, forjou bem forjado. E a mulher tem testemunhas que dizem que vocês tiveram um relacionamento. Maurício sentiu a sala girar. Relacionamento? Que relacionamento? Eu sou casado há 30 anos. Nunca tive nada com ninguém. Ela diz que foi em 1996. Você trabalhava numa transportadora. Fez uma entrega em São Paulo e ficou alguns dias por lá. Vocês se conheceram numa festa. Maurício parou de respirar. São Paulo. 1996. Janeiro. Ele tinha ido levar uma carga de peças para um fornecedor grande. Passou 3 dias lá. A empresa pagou o hotel. No último dia, o dono do fornecedor fez uma festa. Convidou os motoristas. Maurício foi porque seria grosseria recusar. Bebeu. Bebeu mais do que devia. A última coisa que lembrava era de estar sentado no sofá de uma sala cheia de gente, rindo de alguma piada que não entendia direito.
Acordou no quarto de hotel no dia seguinte com uma dor de cabeça assassina e a sensação de que tinha perdido horas da própria vida. Voltou para casa. Nunca contou para Célia que tinha bebido tanto. Nunca mais pensou naquilo. Até agora. Ele olhou para o advogado, a voz saindo fraca. Eu não lembro de ter conhecido ninguém nessa festa. Você lembra da festa? Lembro. Então é possível que tenha acontecido algo que você não lembra. Maurício fechou os olhos. Não, não era possível. Ele nunca faria isso. Nunca trairia Célia. Nunca abandonaria um filho. Ele não era esse tipo de homem. Mas a certidão estava ali. A assinatura estava ali. E aquela noite em branco também. Eu preciso falar com ela. Com a Juliana. O advogado balançou a cabeça. Ela não quer contato direto. Por isso me procurou. Mas posso passar o recado. Maurício se levantou, tonto. Passa. Fala que eu quero saber a verdade. Fala que se esse menino for meu, eu vou assumir. Mas eu preciso de certeza. O advogado anotou algo numa folha. Vou falar com ela. Mas o processo já está correndo. O juiz vai marcar a audiência. Se você quiser contestar, vai precisar de advogado também. Maurício saiu dali, sem lembrar direito como tinha chegado. Entrou no carro, sentou no banco, segurou o volante com as duas mãos. A cidade continuava em volta dele como se nada tivesse mudado. Gente passando na calçada. Carros buzinando. Sol quente batendo no vidro. Mas dentro dele, tudo estava desmoronando. Ele voltou para a oficina no automático. Estacionou. Entrou. Rafael perguntou alguma coisa sobre um cliente. Maurício respondeu sem ouvir a própria voz. Quando chegou em casa naquela noite, Célia estava na cozinha preparando o jantar. Ela sorriu quando o viu. Demorou hoje. Tá tudo bem? Maurício parou na porta. Olhou para ela. 30 anos. 2 alianças gastas pelo tempo. Uma vida inteira construída sobre promessas que ele tinha certeza de ter cumprido. E agora aquilo. Ele não conseguiu segurar. Célia, preciso te contar uma coisa. Ela largou a colher, virou para ele. O sorriso sumiu. O que foi? Maurício tirou o envelope do bolso. Passou para ela. Chegou isso anteontem. Eu não quis te mostrar até entender o que era. Hoje fui no advogado. Célia abriu. Leu. O rosto dela foi mudando, confusão, medo, incredulidade. Ela levantou os olhos, marejados. O que é isso, Maurício? Que mulher é essa? Que menino? Eu não sei. Ele sentou na cadeira, a voz quebrando. Ela diz que eu sou o pai. Que a gente se conheceu em São Paulo em 1996. Eu fui lá fazer uma entrega. Teve uma festa. Acordei no dia seguinte sem lembrar direito da noite. Célia deu um passo para trás. E você acha que pode ter feito alguma coisa? Eu não sei. Maurício segurou a cabeça com as 2 mãos. Eu juro que não sei. Eu não lembro de ter conhecido ela. Não lembro de nada. Mas tem uma certidão de nascimento com meu nome. Tem uma assinatura que parece com a minha. Célia ficou imóvel. O papel tremia na mão dela. A voz saiu baixa, controlada demais. Você tem certeza de que não lembra? Maurício olhou para ela. E pela primeira vez em 30 anos, ele não conseguiu dizer com absoluta certeza que sabia de tudo sobre si mesmo. Eu não lembro, Célia. Mas isso não significa que não aconteceu. Ela largou o papel na mesa, virou de costas. Ficou parada ali, os ombros tremendo ligeiramente. E Maurício percebeu, com um aperto no peito, que a rachadura que tinha aparecido 3 dias atrás acabava de virar um abismo. Célia não virou, ficou de costas, as mãos apoiadas na pia, o corpo tenso como se estivesse se segurando para não cair. Maurício esperou. Esperou ela gritar, chorar, jogar algo. Esperou a explosão que achava que viria. Mas quando ela finalmente falou, a voz saiu baixa. Controlada demais. Eu quero ver tudo. Se processo inteiro. Tudo que você tem. Maurício levantou, foi até a pasta que tinha deixado na sala. Voltou com os papéis todos. Ela pegou sem olhar para ele, sentou na mesa da cozinha, começou a ler. Ele ficou ali, em pé, as mãos nos bolsos, sem saber o que fazer com o próprio corpo.
Ela lia devagar. Virava a página. Lia de novo. Maurício via o rosto dela mudar a cada parágrafo. Não era raiva. Era algo pior. Era decepção silenciosa. Era a expressão de quem estava descobrindo que tinha vivido 30 anos ao lado de um desconhecido. Quanto tempo ela levou ali, ele não soube dizer. Pá! Podia ter sido 1 hora. Quando ela terminou, colocou os papéis de volta na pasta, fechou, empurrou para ele. Você tem certeza de que não sabia? A pergunta veio tão simples que doeu mais que qualquer acusação. Maurício sentou na cadeira em frente a ela. Sim! Eu juro, Célia, eu nunca vi essa mulher na vida. Nunca recebi carta, ligação, nada. Isso caiu na minha cabeça do nada. Ela olhou para ele. Os olhos estavam secos, mas o olhar estava partido. Tinha coisa estranha nesse processo, Maurício. Como assim? Tem anexos, tentativas de contato anteriores, cartas enviadas para a oficina em 2008, 2015. Todas devolvidas como destinatário desconhecido. Todas devolvidas como destinatesta. Fua! Que cartas? Eu nunca recebi carta nenhuma. Célia abriu a pasta de novo, pegou as últimas folhas. Mostrou. Ali estavam cópias de envelopes. Oficina São Jorge. O endereço estava certo. O nome dele estava certo. E embaixo, carimbo dos Correios. Devolvido. Destinatário não procurado. Maurício pegou os papéis, incrédulo. Isso não faz sentido. Se chegou na oficina, alguém teria me dado. A menos que alguém tenha devolvido sem te avisar. Os dois ficaram em silêncio. Maurício sentiu o estômago gelar. Quem trabalhava com ele desde o começo? Quem recebia a correspondência quando ele não estava? Rafael, Diego e Célia. Ela percebeu o que ele estava pensando. Levantou, furiosa. Não, não vem com essa. Eu nunca vi carta nenhuma. Se eu tivesse visto, teria te mostrado na hora. Maurício levantou as mãos. Eu sei. Eu não tô dizendo que foi você. Então quem foi? Ele balançou a cabeça. Não sei. Mas vou descobrir. No dia seguinte, Maurício chegou na oficina antes de todo mundo. Abriu a gaveta velha onde guardava correspondências antigas. Tinha pilhas de papéis, notas fiscais, recibos, orçamentos de anos atrás. Ele revirou tudo. Nada. Quando Rafael chegou, Maurício estava sentado na cadeira, rodeado de papel. Pai, o que você está procurando? Maurício hesitou. Depois decidiu que não adiantava mais esconder. Senta aqui. Rafael sentou. Maurício contou tudo. O processo. A mulher. O menino. As cartas que alguém tinha devolvido sem avisar. Rafael ficou pálido. Pai, eu juro que nunca vi carta nenhuma. Eu sei, filho, mas alguém viu. E eu preciso saber quem. Diego chegou meia hora depois. Maurício repetiu a história. A reação foi a mesma: choque, negação, confusão. Nenhum deles sabia de nada. Maurício passou a mão no rosto. Só tinha uma pessoa que faltava perguntar. Ele foi até em casa no meio da tarde. Célia estava estendendo roupa no quintal. Quando viu ele, parou. O que foi? Maurício respirou fundo. Você lembra de ter recebido alguma carta estranha na oficina, há uns anos atrás? Talvez com um nome que você não conhecia. Célia largou o lençol. Ficou parada, olhando para ele. A expressão mudou. Não era raiva. Era culpa. Maurício sentiu o chão sumir. Você viu, não viu? Ela fechou os olhos. Foi em 2008. Chegou uma carta registrada. O nome de uma mulher que eu não conhecia. Achei que era golpe. Paqueres de gente pedindo dinheiro. Devolvi sem abrir. Maurício sentou no degrau da porta. As mãos tremiam. Por que você não me falou? Porque eu achei que não era nada. Ela sentou do lado dele, a voz quebrando. Maurício, chegava tanta coisa estranha naquela época. Gente oferecendo empréstimo, cartão, pirâmide financeira. Não filtrava tudo para você não perder tempo. Eu juro que achei que era mais uma. E as outras? As de 2012 e 2015? Ela balançou a cabeça, desesperada. Eu não lembro. Se chegou, eu devolvi do mesmo jeito. Sem abrir. Sem pensar 2 vezes. Maurício ficou calado.
Não conseguia sentir raiva. Só conseguia sentir o peso esmagador do que tinha sido perdido por causa de uma decisão tomada em segundos. Célia, se você tivesse aberto aquela carta, eu teria resolvido isso há 15 anos. Sim, tá. Eu sei. Mas eu não sabia, Maurício. Como eu ia saber? Ele não respondeu. Porque não tinha resposta. A culpa não era só dela. A culpa era de tudo, do tempo, da desconfiança automática, da rotina que transformava coisas importantes em detalhes ignorados. Maurício passou os dias seguintes tentando rastrear a mulher. O advogado não ajudou. Que Juliana não queria contato. Maurício insistiu. Ameaçou ir pessoalmente no endereço que estava no processo. O advogado finalmente cedeu. Ela faleceu, Maurício. Há 2 anos. Câncer. Maurício ficou mudo ao telefone. O rapaz que está movendo o processo agora é o filho. Ele é adulto, formado em administração, trabalha numa empresa de logística. Precisa da pensão para sobreviver. Parasiar. Maurício desligou. Sentou na beira da cama. Célia apareceu na porta. E aí? Ela faleceu. Há 2 anos. Célia sentou do lado dele. E o menino? É adulto. Quer saber por que foi ignorado a vida inteira? Os dois ficaram em silêncio. Depois Célia perguntou, baixinho, você vai fazer o exame? Maurício assentiu. Eu preciso saber. O exame foi marcado para a semana seguinte. Maurício foi sozinho. O laboratório era pequeno, cheiro de álcool, atendente com cara de sono. Colheu o material em 5 minutos. 15 dias úteis para o resultado. Foram os piores 15 dias da vida dele. Maurício não conseguia dormir direito. Não conseguia comer. A oficina continuava funcionando porque Rafael e Diego seguravam as pontas, mas ele estava ali só de corpo. A cabeça estava longe. Célia tentou conversar algumas vezes. Ele não conseguia responder direito. A distância entre eles foi crescendo. Não era briga. Era pior. Era silêncio. Era dormir no mesmo quarto e acordar em mundos diferentes. No 10º dia de espera, Maurício decidiu que não dava mais para ficar parado. Ele tinha o número do advogado. Pediu o contato do rapaz. O advogado hesitou, mas passou. Maurício ligou naquela mesma noite. Atendeu uma voz jovem, firme. Alô? Lucas, é o Maurício. Silêncio do outro lado. Depois, eu sei quem é. Eu queria conversar com você. Pessoalmente. Pra quê? Para tentar me convencer de que você não sabia de nada? Não, para ouvir você. E para te contar a minha versão também. Maurício apertou o telefone. Você tem direito de saber. Mais silêncio, então. Tá bom. Sábado, tem uma padaria perto do fórum. 14h. Maurício anotou o endereço. Obrigado. Lucas desligou sem responder. No sábado, Maurício acordou antes do sol. Célia estava acordada também. Portou-os. Ficaram sentados na cozinha, cada um com a própria caneca de café, sem falar nada. Antes de sair, Maurício parou na porta. Olhou para ela. Se ele for meu filho, eu vou assumir. Vou fazer o que for preciso. Mas você precisa saber que eu nunca quis isso. Nunca escolhi isso. Célia olhou para ele, os olhos cansados. Eu sei, Maurício. Mas não sei se isso muda alguma coisa. Ele saiu sem responder, porque sabia que ela tinha razão. A padaria era pequena, cheia de gente, barulho de xícara batendo em pires. Maurício chegou 15 minutos adiantado. Pediu café. Não tocou. Lucas chegou na hora certa. Maurício o reconheceu antes mesmo dele entrar, porque o rapaz tinha os mesmos olhos dele. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava observando alguém. O mesmo andar meio torto, favorecendo a perna direita. Maurício sentiu o ar faltar. Suca sentou na frente dele. Não estendeu a mão. Não sorriu. Só ficou ali, olhando. Maurício tentou falar. A voz não saiu. Ele limpou a garganta. Tentou de novo. Obrigado por vir. Lucas deu de ombros. Eu não vim por você. Vim porque a minha mãe pediu. Antes de falecer. Ela disse que você merecia a chance de explicar. Maurício assentiu. Eu não sabia, Lucas. Eu juro para você. Sua mãe tentou me contatar, mas as cartas foram devolvidas.
Eu só descobri tudo agora. Lucas riu, mas não tinha alegria nenhuma ali. Cartas. Você acha que cartas resolvem? Minha mãe passou a vida inteira sozinha. Trabalhou até não aguentar mais. Me criou sem ajuda de ninguém. Que você tá aqui me dizendo que não sabia? Maurício engoliu seco. Eu fiz o exame de DNA. Vai sair essa semana. Se você for meu filho, eu vou fazer tudo que não fiz até agora. Lucas se inclinou para frente. Eu não preciso de você, Maurício. Eu me formei. Sem um emprego. Tenho vida. Eu não vim aqui para pedir nada. Vim porque queria olhar na sua cara e entender como um homem abandona um filho sem nem saber que abandonou. Maurício sentiu os olhos arderem. Eu nunca quis abandonar ninguém. Eu nunca soube que você existia. E isso muda alguma coisa? Lucas levantou. Para mim não muda. Você não estava lá quando eu era criança. Não estava lá quando minha mãe chorava porque não sabia como ia pagar a conta de luz. Não estava lá quando eu perguntava por que todo mundo tinha pai menos eu. Maurício se levantou também, desesperado. Eu quero consertar isso. Se há. Não tem como consertar. Lucas pegou a mochila. Você pode pagar pensão. Pode colocar meu nome na sua certidão. Pode até tentar se aproximar. Mas você nunca vai ser meu pai. Se pais estão lá quando a gente precisa. Oi, você nunca esteve. Ele saiu. Maurício ficou ali, no meio da padaria cheia, sentindo o peso de 20 anos de ausência cair sobre ele como uma parede desabando. Quando voltou para casa, Célia estava na sala. Olhou para ele. E aí? Maurício se sentou no sofá. Passou a mão no rosto. É meu filho, Célia. Eu vi e eu soube. Antes mesmo do exame, eu soube. Ela ficou calada. E ele não quer nada comigo. Ele só queria me dizer que eu não sirvo para ser pai dele. A Célia suspirou. Pá! Sentou do lado dele. Pegou a mão dele. E você, Maurício? O que você quer? Maurício olhou para ela. Depois de 30 anos, ela ainda estava ali. Ainda segurava a mão dele mesmo, depois de tudo. Eu quero consertar. Ele olhou para o relógio parado no pulso. Meu pai me ensinou que homem de palavra cumpre o que promete. Eu não prometi nada para o Lucas porque nem sabia que ele existia. Mas agora eu sei. E eu não vou fingir que ele não existe. Célia apertou a mão dele. Então você vai ter que provar, não para mim. Para ele. Maurício assentiu. Sabia que ia levar tempo. Sabia que talvez nunca conseguisse. Mas pela primeira vez em semanas, ele sentia que tinha um chão debaixo dos pés, mesmo que esse chão fosse feito de cacos. Maurício voltou para casa destruído. Célia estava na sala, esperando. Ela viu pelo jeito dele entrar, pela forma como ele tirou o sapato sem olhar para cima, que algo tinha mudado. Ela não perguntou. Só esperou. Ele sentou no sofá, passou a mão no rosto. Olhou para ela, os olhos vermelhos. É meu filho, Célia. Eu olhei para ele e soube. Antes mesmo do exame, eu soube. Célia ficou imóvel. Depois assentiu devagar. Eu imaginei. Maurício soltou um riso sem alegria. Ele não quer nada comigo. Disse que eu nunca vou ser pai dele. Que pais estão lá quando a gente precisa. E eu nunca estive. Ela se aproximou. Sentou do lado dele. E você, Maurício, o que você quer? Ele olhou para o relógio no pulso. O relógio do pai, parado há tanto tempo que ele nem lembrava quando tinha sido a última vez que funcionava. Eu quero consertar. Não sei como, mas eu quero. Célia pegou a mão dele. Então você vai ter que provar. Não para mim, para ele. E pela primeira vez em semanas, Maurício chorou. Chorou alto, sem controle, o corpo todo tremendo. Célia não disse nada. Só ficou ali, segurando a mão dele, deixando que ele soltasse tudo o que tinha guardado. Quando ele parou, a sala estava escura. Nenhum dos dois tinha acendido a luz. Ficaram ali, no silêncio, até que Maurício finalmente falou. Eu passei a vida inteira achando que ser pai era dar casa, comida, escola. Achei que Rafael e Diego tinham tudo porque eu trabalhava. Mas eu nunca sentei no chão para brincar com eles. Nunca perguntei como tinha sido o dia. Nunca abracei quando eles precisavam. Eu estava lá, mas eu nunca estive presente. Célia apertou a mão dele. Eu também falhei, Maurício. Eu devolvi aquelas cartas sem pensar.
sem perguntar. Eu achei que estava protegendo nossa família, mas eu só estava protegendo a minha ilusão. Os dois ficaram em silêncio de novo. Depois Maurício levantou. Vou procurar ele de novo. Não para pedir perdão. Perdão ele não me deve. Mas para dizer que eu tô aqui. Se ele quiser. Célia assentiu. Eu vou estar aqui também. Não vai ser fácil. Mas a gente consegue. Maurício voltou na padaria 3 dias depois. Lucas não estava lá. Ele deixou recado com o dono. Voltou no sábado seguinte. Lucas também não apareceu. Maurício deixou outro recado. E outro. E outro. Na quinta tentativa, Lucas estava lá. Maurício parou na porta quando viu. O rapaz estava sentado no mesmo lugar da última vez, mexendo no celular. Maurício se aproximou devagar. Posso sentar? Lucas deu de ombros. É sua vida. Maurício sentou. Não disse nada por um tempo. Só ficou ali, olhando para as próprias mãos. Depois tirou o relógio do pulso. Colocou na mesa. Esse relógio era do meu pai. Ele me deu quando eu tinha 15 anos. Disse que era para eu aprender que tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar de volta. Lucas olhou para o relógio. Não mexeu nele. Maurício continuou. Ele parou quando meu pai faleceu. Eu nunca consertei. Acho que eu não queria que o tempo andasse sem ele. Eu usei ele parado durante anos, como se fosse possível segurar o que já tinha ido embora. Lucas cruzou os braços. Por que você está me contando isso? Porque eu percebi uma coisa. Maurício olhou para ele. Eu não posso voltar no tempo. Não posso estar lá quando você era criança. Não posso mudar o que sua mãe passou. Mas eu posso estar aqui agora, se você deixar. Lucas riu amargo. Você acha que isso resolve? Não, Maurício balançou a cabeça. Não resolve nada, mas é o que eu tenho para oferecer. Lucas ficou calado. Depois pegou o relógio. Girou ele na mão. Observou os ponteiros parados. Minha mãe sempre dizia que eu puxei o jeito teimoso de alguém. Ela nunca disse de quem. Agora eu sei. Maurício sentiu o peito apertar. Ela era uma boa pessoa? Era melhor. Lucas devolveu o relógio. E você não merecia ela. Mas ela te amou mesmo assim. Pelo menos no começo. Maurício aceitou aquilo. Porque era verdade. E porque não havia defesa possível. Eu quero conhecer você. Não como pai. Eu sei que esse lugar já foi perdido. Mas como alguém que quer saber de onde você veio. E para onde você vai? Lucas levantou. Pegou a mochila. Olhou para Maurício. Talvez. Um dia, mas não hoje. Ele saiu. Maurício ficou ali, segurando o relógio parado, sentindo o peso de 20 anos de ausência. Mas também sentindo, pela primeira vez, que havia um caminho. Pequeno, estreito, mas real. 2 meses depois, Lucas apareceu na oficina. Maurício estava embaixo de um carro quando ouviu a voz dele. Você conserta relógio também, ou só carro? Maurício saiu debaixo do veículo. Limpou as mãos no pano. Olhou para o rapaz. Lucas estava com o relógio na mão. O relógio que Maurício tinha deixado ele levar naquele dia. Maurício sorriu. Relógio, eu não conserto, mas conheço alguém que conserta. Lucas entregou o relógio. Então conserta. Ele hesitou. Depois continuou. Minha mãe sempre quis que eu conhecesse você, não porque você merecia, mas porque ela achava que eu merecia saber de onde vim. Maurício segurou o relógio com cuidado, como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Obrigado por me dar essa chance. Lucas deu de ombros. Ainda não sei se é chance, mas estou aqui. Eles ficaram ali, os dois, sem saber direito o que fazer com aquele momento. Até que Rafael apareceu da sala dos fundos. Viu Lucas, franziu a testa. Pai, precisa assinar um orçamento aqui. Maurício olhou para o filho. Depois para o outro filho. Daqui a pouco eu assino. Agora eu vou levar esse relógio para consertar. Rafael olhou de um para o outro. Entendeu, sem que ninguém precisasse explicar. Assentiu. Tá bom. Maurício levou o relógio naquele mesmo dia. O relojoeiro disse que ia demorar uma semana. Demorou 2. Quando ficou pronto, Maurício buscou. Voltou para a oficina.
Lucas estava lá, conversando com Rafael sobre logística de peças. Maurício se aproximou. Entregou o relógio. Ele funciona de novo. Lucas pegou. Olhou para os ponteiros andando. Sorriu. É estranho ver ele funcionando. É. Maurício enfiou as mãos no bolso. Mas ele estava parado tempo demais. Tava na hora. Lucas colocou o relógio no pulso. Ficou olhando para ele por um tempo. Depois olhou para Maurício. Minha mãe costumava dizer que a gente não escolhe o passado, mas a gente escolhe o que faz com ele. Maurício assentiu, a voz saindo rouca. Ela estava certa. Lucas respirou fundo. Eu não sei se eu consigo te chamar de pai. Talvez nunca consiga. Mas eu posso tentar te conhecer. Como pessoa. Ver quem você é além do nome que está na minha certidão. Maurício sentiu os olhos arderem. É tudo o que eu tô pedindo. Então tá. Lucas ajeitou a mochila. Sábado que vem tem um jogo do Corinthians. Eu vou com os amigos. Se você quiser ir... Maurício não hesitou. Eu vou. Lucas acenou e saiu. Rafael se aproximou do pai, colocou a mão no ombro dele. Você vai dar conta, pai. Maurício olhou para o filho que criou. Pato. Olhou para a porta por onde o outro filho tinha saído. Pato. Eu vou tentar. Naquela noite, Maurício chegou em casa mais cedo. Célia estava na cozinha. Ele abraçou ela por trás, encostou a cabeça no ombro dela. Ela parou o que estava fazendo. Ficou quieta. Depois virou e o abraçou de volta. Forte, sem perguntar nada. Ele me deu uma chance. Maurício falou baixinho, a boca encostada no cabelo dela. Não sei se eu mereço. Mas ele me deu. Célia apertou o abraço. Então não desperdiça. Eu não vou. Nos meses seguintes, Maurício e Lucas se encontraram algumas vezes. Jogos de futebol. Almoços rápidos. Conversas curtas sobre trabalho, sobre a cidade, sobre nada muito profundo. Lucas mantinha distância. Maurício respeitava. Não forçava. Não cobrava. Só estava presente quando era chamado. Rafael e Diego conheceram o irmão. No começo foi estranho. Depois foi ficando natural. Lucas aparecia na oficina de vez em quando. Ajudava com alguma planilha. Dava opinião sobre gestão. Maurício percebia como os três eram parecidos. O mesmo jeito de franzir a testa quando estavam concentrados. A mesma teimosia quando discordavam de algo. Célia fez questão de conhecer Lucas também. Convidou ele para jantar. Lucas aceitou, meio ressabiado. Mas quando ela serviu lasanha, a mesma que fazia para os filhos desde sempre, ele comeu 2 porções e agradeceu 3 vezes antes de ir embora. Não foi perfeito. Teve dias que Lucas sumia. Não respondia a mensagem. Não atendia a ligação. Maurício esperava. Não pressionava. Sabia que o rapaz tinha o direito de ir e voltar no próprio tempo. Teve um dia que Lucas apareceu na oficina visivelmente abalado. Tá, Maurício percebeu na hora. Ofereceu café. Lucas aceitou. Ficaram sentados no escritório pequeno, cercados de nota fiscal velha e cheiro de óleo. Hoje faz 3 anos que ela partiu. Lucas falou, olhando para a xícara. Eu sempre fico assim nesse dia. Maurício não disse nada. Só esperou. Ela não te odiava, sabe? Lucas continuou. Ela só queria que você soubesse. Sentou tanto. E quando não conseguiu, ela aceitou. Disse que talvez fosse melhor assim. Que eu não precisava de alguém que não queria estar presente. Maurício sentiu a culpa apertar, mas Lucas não tinha terminado. Mas ela errou nisso. Lucas olhou para ele. Porque você não sabia. E eu passei a vida inteira achando que você tinha me rejeitado, quando na verdade você nem sabia que eu existia. Maurício limpou a garganta. Eu teria ficado. Se eu soubesse. Não sei se seria um bom pai. Provavelmente não. Mas eu teria ficado. Lucas assentiu. Eu sei. Eu acredito em você. Aquelas 4 palavras pesaram mais que qualquer pedido de desculpas. Eles ficaram ali até o café esfriar. Conversaram sobre a mãe de Lucas, sobre como ela era, sobre as coisas que ela gostava. Maurício ouviu tudo, guardando cada detalhe como quem guarda coisa preciosa que chegou tarde demais.
Quando Lucas foi embora, Maurício ficou sozinho no escritório. Olhou para a gaveta onde tudo tinha começado. A gaveta que ele abriu sem querer naquele dia que parecia ter sido em outra vida. Rafael apareceu na porta. O último cliente foi embora. Vou fechar. Maurício assentiu. Vai, eu já vou também. Mas antes de sair, ele pegou o telefone. Ligou para Célia. Ela atendeu no segundo toque. Tá tudo bem? Tá. Maurício olhou pela janela, vendo a rua escurecer. Só queria ouvir sua voz. Ela riu do outro lado. 30 anos e você ainda me surpreende. É? Ele sorriu. Maurício fez uma pausa. Célia. Oi, obrigado. Por não ter ido embora. Ela ficou quieta. Depois respondeu, a voz suave. Para onde eu ia? Minha vida é aqui. Com você. Maurício desligou. Trancou a oficina. Entrou no carro. Antes de ligar o motor, olhou para o relógio no pulso, o mesmo relógio que tinha voltado a funcionar. Os ponteiros andavam devagar, constante, marcando cada segundo que ele não podia recuperar, mas que também não ia mais desperdiçar. Ele tinha perdido 20 anos. Tinha falhado de formas que nunca imaginou que falharia. Tinha descoberto que a vida que construiu tinha rachaduras que ele nunca tinha visto. Mas ele também tinha aprendido que consertar não é apagar. É reconhecer o que quebrou e decidir o que fazer com os pedaços. Maurício ligou o motor. Foi para casa. Célia estava esperando. E pela primeira vez em muito tempo, ele não chegou só de corpo. Chegou inteiro. Porque às vezes a gente precisa ver tudo desmoronar para aprender a construir de novo, não a mesma coisa que era antes, mas algo novo, mais honesto, feito com as mãos sujas de quem não desistiu de consertar o que ainda podia ser consertado. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.